você trazer uma pessoa para um culto, você tem que ter muita sabedoria. Ou então, buscar alguém que realmente esteja passando necessidade, algum um grande problema, e apresentar Jesus e ele vir ao templo para querer ouvir a palavra de Deus. O que nós vemos hoje, irmão, a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor do mundo estão esfriando. A Bíblia está se cumprindo. A gente vê a desarmonia no meio do povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. A comunhão, a união, tudo isto, irmão, pouco a pouco a gente vê que está sendo desfalcada no viver da igreja. Eu, quando falo da igreja, estou falando de nós, estou falando da igreja do Senhor, no sentido, irmão, universal. Louvado seja o nome de Jesus. Mas o Senhor Jesus disse que aqueles que perseverarem até o fim, estes serão salvos. Louvado seja Deus. Glória. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus 7, e verso de número 3. Louvado seja Deus. Aqui Jesus fala sobre as evidências da vida do reino. E quando Jesus fala sobre esta vida, capítulo 7, verso 13. E quando o Senhor Jesus, ele fala a respeito desta vida no reino do Senhor, ele começa ao versículo 13, dizendo assim: entrai pela porta estreita. Ele diz que largue a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e ele diz que são muitos os que entram por ela. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Para nós vivermos neste reino, irmão, que é o reino de Deus, é preciso que nós venhamos a entrar por esta porta estreita. E para entrar por esta porta, é preciso haver renúncia em nós. Então, nesta noite, vamos falar sobre a porta e o caminho que conduz para a vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Em João 10:9, Jesus, ele se identifica como porta. Ele diz assim: eu sou a porta. Em João capítulo 14, verso 6, ele diz eu sou o caminho. Lá ele se coloca como um caminho. Então Jesus, ele é a porta. Aleluia. Que nos leva ao caminho e nos leva uma vida eterna com Deus. Ele é a porta e o caminho ao mesmo tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas eu quero nesta noite, irmão, em nome de Jesus, você depois pode ler. Nós vamos ler no primeiro versículo, Mateus 24. Mateus capítulo 24. Louvado seja Deus. Aleluia. Capítulo 24, verso de número 1, diz assim, ó: e tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. E ele, porém, disse: não vede isto, tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No verso 24 o Senhor diz: porque surgirão
falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais, prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos, os próprios escolhidos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se possível, irmão, eles vão enganar até os próprios eleitos do Senhor. Glória a Deus. Oh, Jesus. Continuando aqui no capítulo 7, no verso 14, o Senhor Jesus, ele continua dizendo o seguinte: porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e diz a Bíblia, são poucos os que acertam com ela. São poucos. Louvado seja Deus. São poucos, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Jesus, ele é apregoado ao mundo inteiro, mas nem todos querem a Jesus. Ei, mas nem todos querem a Jesus. Nem todos. É verdade. A Bíblia diz que muitos são chamados. Aqui mais na frente a gente vai ver. Mas poucos são os escolhidos. Louvado seja Deus. Quando nós chegamos no versículo de número 15, o Senhor Jesus, ele nos faz um alerta. Ele nos traz um alerta muito importante, dizendo: cautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobo roubadores. Louvado seja Deus. Aleluia. São lobos. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Quando nós chegamos no verso de número 21 deste capítulo 7 de Mateus, aí o Senhor estava dizendo: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás no céu. Aleluia. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônio? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que praticai a iniquidade. Aleluia. Glória a Deus. Por quê, irmão? Porque muitos ouvem a palavra de Deus e não praticam. É verdade. Aí no verso 24 o Senhor diz assim: nem todo aquele pois que ouve as minhas palavras, todo aquele pois que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou na sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Aleluia. Esta casa simboliza o crente. Glória a Deus. O crente que está na presença de Deus, o crente que pratica a palavra de Deus, o crente que está neste mundo como luz e como sal da terra, que tem em si a presença de Deus, o Espírito Santo, porque a Bíblia diz que o crente, ele é o templo e morada do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aí no verso 26 ele diz: todo aquele que ouve estas minhas palavras
e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. São aqueles que ouvem a palavra, irmão, mas não recebem a palavra, não guarda a palavra em seus corações. No Salmo 119, verso 105, se não me falha a memória, o salmista diz assim: Senhor, eu escondi a tua palavra. Aonde? No coração. Para quê? Para eu não pecar contra ti. Louvado seja Deus. Aleluia. Irmãos, se você for para dentro da Bíblia, nenhum profeta ele era louvado por todos. Jesus não foi louvado por todos. Jesus foi odiado por maioria, por muitos, ao ponto de o prender, condenar ele a uma morte de cruz. Quando você vê alguém sendo louvado por todos, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Se você for para dentro da Bíblia, você vai ver que isso acontece exatamente com esses camaradas chamados falsos profetas. Eles são louvados e aplaudidos por todos, mas aqueles que andam na verdade, pregando a verdade, usando o Evangelho de Cristo verdadeiramente, irmão, pelo contrário, Jesus disse: no mundo sereis odiados e perseguidos. Aleluia. Paulo disse, irmão, o seguinte: quem quiser servir a Cristo piamente padecerão perseguições. Glória. Por quê? Porque a igreja é luz neste mundo. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a Bíblia diz que a luz não se une com as trevas. Louvado Glória seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Quero que você abra a sua Bíblia em Lucas 6 e 26. Lucas 6 e 26. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Capítulo 6 e verso 26. Glória a Jesus. Olha o que é que diz a palavra. Ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam os seus pais com os falsos profetas. Ai de vós, quando todos vos louvarem. Tenha cuidado, irmão. Louvado seja o nome santo do Senhor, porque assim procederam os seus pais com os falsos profetas. Meu Deus. Não pense que você, irmão, pregar a palavra que todo mundo vai gostar, que todo mundo vai aplaudir. Não, porque o Evangelho, irmão, ele confronta. O Evangelho confronta. Jesus, ele pregou a palavra e confrontava com os saduceus e fariseus da época. E daí eles começaram a procurar fazer planos para poder matar Jesus e procuravam oportunidade para aprender a Jesus, porque a palavra que Jesus pregava, Jesus confrontava o pecado dos saduceus, o pecado dos fariseus. Glória a Deus. E no nosso tempo, irmão, não é diferente. Oh, aleluia. Não é diferente. Louvado seja Deus. Tem pessoas por aí dizendo-se serem pastores,
mas eles estão preocupados com uma casa lotada, cheia. Porque ele está preocupado, irmão, é com o recurso financeiro, a renda no fim do mês. Por isso ele se omite em falar de algumas coisas, então deixa tudo à vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Não prego mais sobre a santidade, santidade do corpo, da alma e do espírito. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. O povo vive à vontade, faz o que quer e o que bem entende fazer. E ele não quer confrontar estas pessoas, porque ele sabe, irmão, que muitos não vão aceitar. Eu estava há poucos dias ouvindo um testemunho de um pastor. Ele passou 20 anos pregando uma doutrina que hoje é reconhecida no mundo como a doutrina do reteté. Passou 20 anos, não é 20 dias. Ele tinha uma igreja lotada, mais de 100 pessoas. Os cultos eram a casa cheia constante. Quando foi um dia, estava orando de madrugada, e Deus começou a falar com ele. Glória a Deus. E ele não estava acreditando, não estava querendo nem dar crédito àquilo que Deus estava falando ao seu coração. Precisou Deus se revelar de uma maneira poderosa a ele, irmão. E Deus abriu os seus olhos e ele viu uma casa se rachando. E Deus estava com ele naquela madrugada aí, dentro daquele quarto. E Deus falou com ele, aleluia, que aquela forma doutrinária que ele estava ensinando não agradava a ele. Glória a Deus. E quando ele recebeu tudo de Deus, ele disse: pois agora eu vou mudar. Glória a Deus. Eu vou fazer o que Deus está me mandando. Aleluia. Glória a Deus. Amados irmãos, e ele conta no testemunho dele, ele chegou diante da igreja com mais de 100 pessoas, falou a revelação de Deus, pediu perdão à igreja por estar ensinando eles errado. Louvado seja Deus. E ele começou a pregar contra aquela doutrina, irmão. A igreja foi embora quase todo. Eu, se não estou enganado, acho que foi só 20 pessoas com eles, de mais de 100 pessoas. O resto saíram, porque as pessoas não querem compromisso com a verdade. Glória a Deus. As pessoas querem compromisso com o erro, com o engano e com a mentira. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia aí, irmão. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 6. Atos dos Apóstolos, glória a Deus, capítulo de número 13, verso de número 6. Atos 13 e 6. Amém. Glória a Deus. Olha isso aqui. Atos capítulo 13 e verso de número 6. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Atos 13 e 6 diz assim: olha, irmão. Havendo atravessado toda a ilha de até Pafos, encontraram um certo judeu mágico, falso profeta,
de nome Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo. Veja aí, era homem inteligente, verso 7. Este tendo chamado a Barnabé e Paulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus, mas se opunha-se-lhe Limas, o mágico, porque assim se interpretava o seu nome, procurando afastar da fé procônsul. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fichando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda a justiça, tem, aleluia, não cessa de perverter os retos caminhos do Senhor. Aí diz Paulo: pois agora eis aí está sobre ti a mão do Senhor, ficará cego, não vendo o sol por algum tempo, e no mesmo instante caiu sobre ele névoa, escuridade, andando à roda, procurando quem o guiasse pela mão. Glória a Deus. Aleluia. Ele era um falso profeta, irmão, inimigo da fé, e procurava tirar as pessoas da fé em Jesus Cristo, inimigo da justiça de Deus. Aleluia. E Paulo, naquele momento, cheio do Espírito Santo, deu esta palavra, e imediatamente Paulo chamou ele de filho do diabo, filho da perdição. E naquele mesmo instante, irmão, ele ficou cego por algum tempo e precisou ser guiado pelas mãos dos outros. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Vamos para a segunda carta de Pedro, capítulo 2. A segunda carta de Pedro, do apóstolo São Pedro, no capítulo 2, irmão. Capítulo 2, segunda carta do apóstolo São Pedro, escrevendo aqui, e verso 1 em diante diz assim, ó. Quem encontrou? Procura os irmãos. Porque depois de Hebreus e depois de Tiago, aí vem a carta do apóstolo São Pedro, a primeira e segunda carta. Louvado seja Deus. Aqui Pedro, ele denuncia os falsos mestres, os falsos profetas, e ele também aqui procura mostrar o seu comportamento, o comportamento desses camaradas. Como é o comportamento deles? 2 Pedro 2:1. Louvado seja Deus. Aleluia. Olha o que Pedro está dizendo aqui, irmão. Assim como, olha aí, ó. Assim como no meio do povo surgirão falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, falsos ensinadores do Evangelho, irmão, falsificadores da sã doutrina. São falsificadores da palavra, irmão. Eles não ensinam a doutrina de Deus, eles ensinam suas próprias doutrinas, seus próprios pensamentos. Louvado seja Deus. Oh, glória a Deus. Os quais introduzirão dissimuladamente heresia destruidora, até o ponto de renegarem o soberano Senhor, que o resgatou, trazendo sobre si repentina destruição. Me dá os microfones, isso aqui fala demais. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus.
E muitos seguirão as suas práticas libertinas. Por causa deles será defamado o caminho da verdade. Também movido por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Você não vê não, irmão? Você não vê não esse tipo de mestre que procura fazer negócio com a igreja do Senhor nesses últimos dias? Vou dar um exemplo para você. Vou lhe dar um exemplo para você aqui, bem fácil para você entender. Deixa chegar a política. Deixa chegar a política. Há mestres que diz ser mestre do Evangelho. Ele tem uma igreja com 50, 60, 70 pessoas. Ele vai vender o voto dos irmãos por um certo valor, para os irmãos votarem em candidato A ou B ou C. Ele negocia a igreja. Ele compromete a igreja por dinheiro. Verdade. Dinheiro este que é comprometido a mim, o teu voto e meu voto, você não vê um centavo, ele bota tudo no bolso. Ele vende a igreja, irmão. Estes camaradas, eles são falsos mestres. Eles são falsos mestres, irmão. São traidores, trazendo heresias. Oh, Deus. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Irmãos, mas ninguém tem coragem de falar nada. Hoje em dia tudo é normal. Hoje em dia nada mais é pecado. Glória a Deus. Para muitos hoje falar do pecado se torna bênção para ele, e falar a verdade se torna maldição. É verdade. Porque ele não quer deixar o errado, ele não quer o certo, ele quer o errado. Observe nas próximas eleições por aí. Tem muitos destes mestres aqui, irmão, vendendo, vai fazendo comércio com a igreja, negociando a igreja. Louvado seja Deus. E aonde ele surge, irmão? Lá no mundo não. Pedro está dizendo que ele surge no nosso meio, no meio da igreja. Ele surge no meio da igreja, irmão. Não é lá no mundo não, é entre nós. É entre nós. Prego bonito. Oh, glória a Deus. Prego bonito, irmão. São hábeis nas suas palavras, sabe como colocar, não é como eu não. Ignorante na maneira de falar. Eles falam polidamente. Os caras têm uma lábia muito grande. Falam bonito. E como Jesus disse, se possível foi, enganarão até os próprios escolhidos, e muitos seguirão a eles. Verdade. Até mesmo os eleitos de Deus. Não faz mal não. Como é que é, meu bem? Não faz mal não. É verdade, não faz mal não. Glória a Deus. Hoje em dia, bebê, um burrinho de cachaça não é pecado mais para alguns crentes. Tomar umas 2 litros de cachaça de vinho também não é mais pecado, né, irmão? Nada disso é pecado, né? Você está entendendo? Certo, pode. Glória a Deus. Irmão. Hoje em dia, o cara ter 2, 3 mulheres também não é mais pecado. Não.
Os falsos profetas, os falsos mestres ensinam essas coisas. Tem até aqueles que dizem para o jovem: não, fica com uma, fica com duas, fica com três, fica com quatro, fica com 10, até você. Olha os ensinamentos que eles dão. Tem que estar com uma, com outra, fica com uma, fica com outra, vai trocando aí até você se agradar de uma. Isso é doutrina de demônio, irmão, não é doutrina de Deus, não. Isso é doutrina do diabo. Irmão. Louvado seja, isso não é coisa de Deus, não, irmão. Estão cheios dessas pessoas por esse tipo de pensamento, de ensinamento. E o pior, e aí, esse tipo de jeito que ensina essas coisas, irmão, ele arrasta a multidão aos seus pés. Porque ele não fala aquilo que Deus quer, ele fala aquilo que ele quer e que o povo quer ouvir. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu quero que você abra a sua Bíblia em João, na primeira carta de João, capítulo 4, verso 1. Primeira carta de João, bem cortadinho, o irmão já estava. Depois de Pedro aí, você vai passar para frente um pouquinho. Capítulo 4. Aqui João fala sobre os espíritos falsos e mentirosos. Aonde? No meio do povo. Capítulo 4 da primeira carta de João. E verso 1 diz assim, ó. Olha aqui o que João está falando. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Ah, pastor, mas ele falou algo da minha vida. Eu vou mostrar. Se você pegar a Bíblia Sagrada, no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, você vai ver uma jovem endemoniada. Ela tinha um espírito de adivinhação, e todas as vezes que Paulo passava, ia para o lugar de oração, aquela jovem vinha atrás, clamando, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anuncio o caminho da salvação. O diabo estava mentindo? Não, ele estava falando a verdade. Mas só que Paulo tinha o Espírito Santo. Paulo tinha o Espírito Santo, e Paulo sabia que aquele espírito era o espírito do diabo, era o espírito de engano. Aleluia. E chegou uma certa hora que Paulo se revoltou com aquilo, se volta para trás e diz: em nome de Jesus Cristo Nazareno, sai dela. Aleluia. E ela sai, e ele saiu, e aquela jovem ficou liberta e não mais pôde adivinhar. Glória. Aleluia. Então, irmão, muitas vezes tem pessoas usando a Bíblia até com profecia no nome de Deus, mas quem está na boca dele não é Deus, não é o Espírito Santo. Precisamos ter cuidado, irmão. E aqui João está dizendo: amado, não dê crédito a qualquer espírito, antes provai se os espíritos procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora, irmão. O espírito do engano, ele vai usar a Bíblia. E eu vou dizer uma coisa para você: ele conhece a Bíblia melhor do que você, do que eu. Eles conhecem melhor, irmão. O diabo conhece a Bíblia, Satanás conhece a palavra. Aleluia. Não pense que ele conhece, irmão. Glória a Deus. E ele fala na palavra muito bem. Quando ele foi, veja lá no capítulo 4 de Mateus, quando Jesus Cristo ele estava lá no deserto, fazendo aquele jejum de 40 dias, o diabo chegou a Jesus para tentar. Ele tentou com o quê, irmão? Ele tentou como? Levando para Jesus o quê? A própria palavra. Ele diz para Jesus: se tu és filho de Deus, pois está escrito,
Está lá mesmo no Salmo 91. Está escrito. Levou Jesus para o pináculo do templo. Ele lança-se daqui abaixo, porque está escrito que o teu pai vai enviar os teus anjos, tu não vai tropeçar com o teu pé nenhuma pedra. Estava escrito sim. Aleluia, Jesus. Viu que Jesus estava com fome, disse: transforma estas pedras em pães e come. O que foi que Jesus disse? Também está escrito, Satanás: nem só de pão viverás o homem, mas de todas as palavras que saem da boca de Deus. Aleluia. Então, irmão, Seja Deus. o diabo, o espírito do engano, da mentira, eles usam a palavra. Só que eles procuram colocar camufladamente as suas heresias. Eles procuram camuflar. Eles colocam no meio daquilo que eles estão falando as suas heresias. E muitos estão caindo neste laço destes falsos mestres, destes hereges dos últimos dias. É verdade. Mas lá também cura. Isso, não vá com isso não, irmão. Não caia nessa. Porque os falsos profetas curam, os falsos profetas profetizam, eles ensinam a palavra pelas ruas, no nome de Jesus. Louvado seja Deus. Ele chega aqui, ele faz um movimento medonho. Aqui na montada, uns anos atrás, chegou 2 camaradas pregando o evangelho, dizendo ser missionário. Eles passaram 2 dias pregando na igreja lá. Eles começaram com os homens, irmãos, os homens tinham Bíblia. Agora foi como você acaba de dizer, os homens tinham bagagem. Os homens pregaram, a igreja chorava. Crente chorava, crente pulava. Você sabe, no meio do fim, sabe que eram 2 ladrões. Eram 2 ladrões, irmãos. Você sabe o que aconteceu? Eles, num descuidozinho, no culto da semana, que era domingo, depois que fizeram toda a coletada, está lá na secretaria, eles deram um jeito, entraram lá eles 2, pegaram todo o dinheiro que tinha da igreja e foram embora. Quando procuraram os homens já estavam no mundo. Vieram pregar eles aqui nas moitas. A polícia encontrou já em cima de 2 burros, 2 ladrões, conhecedores da Bíblia. Irmão, tem gente, irmão, pelo amor, tem tanto crente, irmão, ameninado. Irmão, o diabo conhece o dia que tu nasceu. É verdade. Ele sabe toda a tua trajetória até agora, o que você passou, o que aconteceu contigo. Ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo. Agora, uma coisa que ele não sabe prever, mas é o teu futuro. Ele pode até tentar, mas ele não sabe. Porque o teu futuro, o futuro da igreja, quem sabe é Deus. O que tu fez hoje, ele sabe. O que tu pensou, o que tu disse hoje, o que tu falou em palavra, ele sabe. Ele sabe tudo. Você sabia? Ele sabe tudo, irmão. O que tu falou, o que tu fez, ele sabe de tudo. Então tem pessoas que às vezes chegam dentro da igreja. Hoje em dia está cheio de pessoas assim. Qualquer coisinha já está se manchando. Acho que é Deus. Irmão, calma. Se é Deus, aguente aí. É Deus que está falando? É. Se for Deus, vai se cumprir na tua vida. Porque você não se desmanchar feito açúcar com água, não. Que aguenta. É Deus? É. Pai, eu vou ficar aqui ouvindo. Se é de Deus, vai se cumprir. Se não for, não se cumpre. Senhor, se é tu que está falando comigo, tu vai se cumprir. Aí é cheio de crente menino. Qualquer coisinha. Jesus tem de misericórdia. Menino, amadurece, cresce. Vamos deixar de meninice. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.
Glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Você encontra Jesus fazendo esse tipo de coisa? Irmão, vamos ler a trajetória de Jesus dos apóstolos, como as coisas eram diferentes. É verdade. Era tudo diferente. Hoje em dia estão banalizando a palavra, o Evangelho de Cristo. Aleluia. Aleluia. Ezequiel 22, 27. Glória a Deus. Fica depois de Jeremias, no Velho Testamento. É um dos profetas maiores. Ezequiel, capítulo 22 e verso 27. Amém. Isso aqui nós terminamos. 22 e 27. Louvado seja Deus. Ezequiel, capítulo 22 e versículo de número 27. Aqui fala sobre a classe dos pecadores. Ezequiel 22, 27, verso 27. Eu vou ler aqui para nós adiantar. Diz assim: os seus príncipes, no meio delas, são como lobos, que arrebatam a presa para derramar o sangue, para destruir as almas e ganhar lucro desonestos. Os seus profetas lhe encobrem isto com cal, por visão falsa, predizendo mentiras, dizendo: assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tenha falado, contra o povo da terra, pratica extorsão, andam roubando, fazendo violência ao aflito, ao necessitado, e ao estrangeiro oprime sem razão. Busquei entre eles um homem que tampasse o muro e colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não destruísse, mas a ninguém achei. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação, com fogo, o meu furor, e os consumi. Fiz cair sobre eles, sobre as cabeças, o castigo do seu procedimento, diz o Senhor Deus. Glória a Deus. Então, irmão, nem tudo é Deus. Nem tudo é Deus, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Vamos aqui para Atos capítulo 20, verso 29. Atos 20, 29. Atos capítulo 20 e verso 29. Então, já que nós terminamos aqui, vai dar tempo. Atos 20 e 29. Atos capítulo 20 Amém. e verso 29. Diz assim, ó. Olha aqui. Olha o que Paulo está dizendo aqui para uma reunião que ele teve com os líderes da igreja aqui. No verso 29 ele diz assim, ó: eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens para as coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto o Senhor diz assim, ó: vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar-vos com lágrima a cada um. Aí diz assim: agora pois encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem o poder para vos edificar e dar herança entre todos que são santificados. De ninguém cobicei prata e nem ouro, nem vestes, mas vós mesmo que estas mãos serviram para os que me eram necessários, a mim os que estavam comigo. Trabalhar, tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim misto socorrer os necessitados
e recordar a palavra do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar que receber. Glória. Então Paulo sabia, ele passou 3 anos aqui ensinando, mas ele sabia que depois da sua partida surgiriam falsos profetas, irmão, enganadores, coisas que a gente vê hoje, e ninguém às vezes tem coragem de falar. Não vou falar não, que é mal do irmão não ficar com raiva de mim, né, irmão? Não posso fazer isso, o irmão vai ficar com raiva de mim. Quer dizer, a Bíblia vê a pessoa, irmão, não, eu tenho que manter a aparência aqui, a amizade com ele, porque eu gosto muito dele. Não posso dizer nada com o irmão não, porque se eu falar o irmão vai ficar com raiva de mim. Vai para o inferno com ele, vai? Como diz o profeta, ele ficava caindo na cova, né? Aí é que a gente querer cair na cova junto com ele, né, irmão? Irmão, temos que falar o que está escrito. Quem tem o Espírito Santo de Deus é da verdade e não se zanga com a verdade, pelo menos glorifica a Jesus. Glória. Vamos aqui para nós, João 10, 12. Evangelho de João, capítulo 10, verso 12. Glória a Deus. Capítulo 10, verso 12 diz assim, ó. Vou ler. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, vê o lobo e abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas deste aprisco. A mim me convém conduzi-la. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Aleluia. Então o diabo, irmão, não tem poder de tirar crente verdadeiro, só se o Jesus der. E se Jesus der, Jesus traz de volta, porque quando é dele, né? Louvado seja Deus. O tempo está correndo, irmão, e eu sei que não vai dar mais. Glória a Deus. Quero só que você abra em 1 Timóteo 4:1, para nós encerrarmos. Não vai dar para nós ler todos os versículos que o Senhor me deu agora no dia. Vamos para a carta de Timóteo, 1 Timóteo. Glória a Deus. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, verso 1, diz assim, irmão, olha, aqui Paulo traz um assunto muito importante. Ele começa dizendo assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecer a espíritos enganadores e ensinos de demônios, pela hipocrisia que falam mentira e que tem cauterizada a própria consciência, que proíbe o casamento e exige a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis, e por enquanto conhece plenamente a verdade. Aleluia. Pois tudo que Deus criou é bom, recebido com ações de graça. Nada é recusável,
Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Glória. Louvado seja Deus. Então, Aleluia. vivemos também este período, esta época, irmão. Tem mestre? Não. Casamento. Ninguém hoje, tem pessoas contra o casamento. Isso é coisa, irmão, de engano. Você tem muito cuidado. Tenha cuidado. O casamento é uma instituição divina para nós seres humanos. Não seja contra, não pregue contra ao casamento. Porque quem prega contra essas coisas não é usado pelo Espírito Santo, mas nele está um espírito de mentira, de engano. Precisamos ter muito cuidado. Precisamos ter muito cuidado. O Espírito Santo não vai usar ninguém para contradizer a sua palavra. Não. Pelo amor de Deus. Nós não vamos ter cuidado para nós não cair nas esparrelas de Satanás. Glória. Porque o diabo ele está aí para matar, roubar e destruir. O que Satanás quer roubar é a tua coroa, a coroa da vida eterna. É isso que ele quer roubar da igreja, do crente. Ele não quer ver o crente andando direito de acordo com a palavra, no prumo da palavra. Ele quer ver o crente todo bota sabugo na água, não sabe para onde é que vai, né? Ele quer ver o crente assim, desorientado espiritualmente. Então que nesta noite, irmão, Deus possa nos abençoar e que a palavra de Deus ela possa morar nos nossos corações. Amém. E que Deus nos ajude a nós fazermos a sua vontade. Aleluia. E que aquilo que está faltando em nós hoje, Deus possa nos ajudar a consertar. Para a glória de Deus. Que Deus nos ajude a nós a consertar, irmão, a nossa vida, o nosso altar diante do Em Senhor. nome de Jesus. Que nós não viemos deixar que o diabo venha cauterizar a nossa mente, para nós manter uma vida incorreta diante do Senhor, achando que nós estamos certos sem estar. Amém? Amém. Vamos aqui, vamos ficar de pé em nome de Jesus. Quero agradecer aos irmãos que vieram esta noite. Amanhã, irmão, é a viagem para o Macaco, tá certo? Vamos para o Macaco amanhã. O irmão Zé Dilson está vindo de lá, na caminhonete dele, para nos levar. Ele, quanto é, pastor? Ele pediu uma ajuda para gasolina, irmão. Ele pediu uma ajuda para gasolina. Também não diz quanto é que era, não. O que a gente conseguir entre nós, ele vai receber e não vai botar cara feia. Porque ele disse, pastor, daí que der para gasolina tá bom. Ele não estipulou preço de nada. Então o que a gente conseguir vai ser louvável para ele. Ele vai me deixar sem botar cara feia, alegre e satisfeito. E se a gente não tivesse, também ele viria do mesmo jeito. Ele pediu só uma ajuda para gasolina. Louvado seja Deus, tá bom, irmão? Então, amém, irmão. Deus te abençoe no nome de Jesus, tá bom? Tá bom. Vamos levar ali o Kleber. Amém, irmão? Então, se os irmãos, pastor, mas eu não tenho. Vá, o carro vem, irmão. Pelo amor de Deus, vamos parar com isso. Se você não tem, eu não vou porque eu não tenho, não. Pelo amor de Deus, faça não vá. O irmão vem com um carro. Vamos se juntar, irmão. Vamos valorizar o nosso trabalho que Deus tem nos dado. Se você tem, amém. Se você não tem, se você tem, dá. Se você não tem, você não dá. A gente vai sempre, o carro vem e vai nos trazer de volta. O irmão vai vir com mau gosto. Então, não pode, meu irmão, pelo amor de Deus. Vamos deixar de moleza, vamos se juntar e vamos, em nome do Senhor Jesus, tá certo? O meu Francisco vai levar o cabeção. O meu irmão Felipe, eu não esqueço o nome dele, aí chama o cabeção. O prefeito lá, irmão Felipe,
O Francisco vai levar ele no carrinho dele, ele vai trabalhar amanhã, não tem nada não. Não tem problema não. Né? Não tem problema não, pode deixar quieto aí. O Francisco vai pagar ele, vai levar ele. Eu não sei se no caso dele, eu sei que ele vai, a Raquel, a esposa dele e ele. Né? Não sei se alguém mais vai. Então já está certo com ele para pegar o rapaz e levar. Tá bom? Quero agradecer aos irmãos que trouxeram a sua contribuição. E se você não trouxe, pelo amor de Deus, traga domingo a sua contribuição do seu quilinho de arroz, do seu pacote de biscoito. Tá bom? Traga para nós fazer aquele negócio que eu quero fazer. Tá bom, irmão? Em nome de Jesus. Eu sei que até hoje, todos aqueles que têm contribuído nesta obra nunca passou fome. Deus tem que cuidar, vai abençoar e vai multiplicar, né, irmão? E vejo que quando os irmãos contribuem é com amor e com alegria. E Deus abençoe sempre os irmãos assim, tá bom? Glória a Deus. Vamos orar no nome de Jesus. O tempo já passou. Glória a Deus, tá bom? Pai, no nome santo do Senhor Jesus, obrigado pela vida dos teus servos aqui nesta noite. Leva todos em paz, abençoado, e que pelo poder da tua palavra o Senhor venha abrir os nossos entendimentos, clarear o nosso entendimento, o nosso coração, e que o Senhor nos dê força e graça para nós fazer a tua vontade e não a nossa. Que o Espírito Santo de Deus continue no controle das nossas vidas, e pelo poder da tua palavra sejamos abençoados e fortalecidos na graça e na força do teu poder, Pai. No nome do Senhor Jesus, abençoa a nossa viagem amanhã para o encerramento daquela campanha lá na Albaia, e o culto da família domingo para a glória do Senhor. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações do Espírito do Senhor, Pai, nesta noite seja derramado nos corações dos teus filhos, agora e para todos sempre. E quem crê diga assim, amém. E a salva de palmas para Jesus. E muito obrigado, querido, e peço a sua oração. Continue orando por nós, em nome de Jesus.